Falou que para trazer uma pessoa aqui, para dar uma palestra, ou até para pregar, pastor, às vezes a agenda da pessoa está fechada o ano todo. E a doutora Márcia Lobo, ela é da Igreja Central de Cotia, ela é doutoranda em nutrição. Ela tem esse livro aqui, Saúde Nua e Crua. Nós vamos conseguir trazer ela somente dia 10 de dezembro. Hoje você pode colocar o seu pH um pouquinho melhor no seu corpo, o pH do corpo. O nosso sangue, a nossa água corporal, ela tem que se manter alcalina. Lembra que eu falei ontem? Alcalina. Agora veja bem, pense um pouquinho. O que alcaliniza seu corpo? Uma cenoura crua ou a cenoura cozida? O que vocês acham? Cenoura crua. Vocês estão lendo as dicas aos sábados? A irmã White escreve que os alimentos mais simples, os alimentos que menos o homem põe a mão, são os melhores para a nossa saúde. Às vezes você quer utilizar alimentos, isso aqui eu acredito que seja bom. Então hoje, as pessoas que comem em casa ou quem come no restaurante, para você ter um pH melhor no seu sangue, da água corporal, faça o seguinte, procure os alimentos crus. Esse livro ele fala exatamente sobre isso, saúde nua e crua. Então, veja bem, procure sempre utilizar alimentos mais crus. Esses alimentos, eles vão nos dar mais energia. Eu conheço pessoas que estavam tendo diversos tipos de problemas e fizeram um pacto pessoal. Vou ficar 30 dias só comendo cru. Cereais, castanhas. Gente, imagina a couve, quando você cozinha, ela perde tudo. Coma couve crua. Tá? Então, a dica do dia, hoje, quando você for se alimentar, procure alimentos crus, alimentos que não passaram por processo nenhum industrial. E você vai perceber que você vai ter mais saúde. Lógico, não é porque você vai fazer isso, a gente come errado um mês. Não é porque você comeu hoje que, mas amanhã eu já estou bem, né? Mas vá melhorando. Coloque uma meta, 50% que eu vou comer vai ser cru, que Deus fez, e 50% o que o homem faz. Isso não quer dizer que os alimentos crus também não tenham agrotóxicos, tá certo? Mas nós estamos colocando uma situação aqui para você analisar e você verificar que existe possibilidade de você melhorar. Eu fiquei impressionado com o livro do Dr. Gabriel Couse, é uma pessoa dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, A Cura do Diabetes em 21 Dias. Ele tem um livro sobre isso. E o doutor, eu me esqueci agora o nome dele, eu tenho um livro dele também, A Cura Vem pela Cozinha. E ele mostra como que nós podemos, através da cozinha, alcançar curas de doenças. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos procurar os meios mais naturais. O pH dela é mais alcalino do que, às vezes, algumas garrafinhas que têm composição 6. Tem água que tem 5,18, irmãos. E a água que a gente bebe, às vezes, da torneira, não é que é para a gente beber água da torneira. Às vezes, ela é mais alcalina do que essas águas. Então, tem que ler. Toda garrafa, irmãos, ela tem a composição, tem um pH. Então, se você sabe que de 7,4 é melhor, procure comprar a que é melhor, né? Um bom dia a todos. Deus abençoe. Eu vou pedir para o Zé colocar o vídeo de ontem. Ontem a gente esqueceu. É bem rapidinho para a gente ver. Ontem foi sobre a fidelidade, né? E depois ontem foi o 5, tá bom? Hoje é o 6, é isso? É isso mesmo, né? Vamos ver. Acabamos de... E aí, se você me lembra, viu, Zé? Hoje, no final, a gente vai passar o de hoje, que é sobre a temperança. Vamos ver, vamos ouvir o que nós temos aí para relembrar. Só o de hoje que tem? Então... tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é sobre a temperança, né? Vamos destacar alguns pensamentos. Você que tem a revista, se quiser acompanhar, o texto
para hoje é o texto que se encontra em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Jesus Cristo foi, enquanto esteve nesta terra, o infatigável servo das necessidades dos homens. Ele veio para restaurar a humanidade. Ele veio para remover o fardo de doenças, misérias e pecado. E o propósito da sua missão era restaurar o homem por completo, incluindo a sua saúde. Saúde, paz, perfeição de caráter. E Jesus veio numa época, vamos dizer assim, quando a gente lê os relatos dos evangelhos, né? Quantas enfermidades, né? Era uma época em que a medicina ainda era tão rudimentar, se é que podemos dizer assim. Havia doenças que eram incuráveis, né? E nós vemos o caso de paralisia, casos de algo parecido com epilepsia, a própria lepra. A Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, então eu creio que também ele veio num período em que a humanidade estava muito degradada em todos os aspectos, mas ele nunca, jamais se recusou a atender alguém. Nenhum dos que a ele se achegavam saía desatendido. Dele emanava uma corrente de poder restaurador que curava as pessoas fisicamente, mentalmente e moralmente. Ellen White escreve que Satanás reuniu os anjos caídos para juntos inventar alguma maneira de fazer o máximo de mal possível aos seres humanos. Várias propostas surgiram. Finalmente, o próprio Satanás, ele imaginou um plano. E este plano seria o seguinte: ele tomaria o fruto da vide, também tomaria o trigo, outros alimentos, e os converteria em venenos, para destruir as faculdades físicas, mentais e morais do homem, e dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre a humanidade controle total. E sob a influência da bebida alcoólica, os seres humanos seriam levados a praticar todos os tipos de crimes. Por meio do apetite pervertido, o mundo seria corrompido. E Ellen White comenta que ele foi bem-sucedido neste plano. Ele conseguiu, de certa maneira, pegar os recursos que Deus proveu para bênçãos, transformarem em maldição. E ele colocou nos homens um forte desejo pela bebida alcoólica e pelo fumo. E ela termina dizendo assim: esse apetite não fundamentado na própria natureza tem destruído milhões. Este tem sido um ponto que Satanás tem obtido êxito. Ele tentou, da mesma maneira, levar Cristo ao pecado. Ele não conseguiu, mas ele havia conseguido com Adão e Eva. E ele conhece bem que esta é uma das nossas fragilidades, o apetite. E, devido a esta queda de Adão, neste tema, muita miséria e crime. O Espírito Profecia diz assim, que cidades inteiras têm desaparecido da face da terra em virtude dos crimes. A gente tem visto isso, não é verdade? É só dar uma olhadinha na Síria lá. O que está acontecendo? Cidades inteiras desapareceram na Síria. Nunca vimos tantas pessoas deixando as suas casas, seus lares.
A transigência com o apetite foi o fundamento de todos os seus pecados. E então, desta maneira, através do apetite, Satanás tem dominado a mente e a vida de milhares de pessoas. E é um pensamento que diz assim, que milhares e milhares de pessoas que poderiam ter vivido desceram prematuramente à sepultura. Como é que podemos vencer esta tendência que temos através de uma vida de santificação? E a santificação não é apenas uma teoria. Nós temos um perigo, como adventistas, como cristãos, de conhecermos muito bem a teoria, né? A gente conhece bem, né? Eu creio que talvez poucos cristãos de outras igrejas conheçam tão bem a teoria do que nós. Mas nós temos que sair da teoria e irmos para a prática. A santificação é algo prático, é um princípio que deve estar na nossa vida cotidiana. Nós precisamos de procurar mudar os nossos hábitos de comer, beber, né, vestir, para que tenhamos a saúde física, mental e moral, a fim de que a nossa oferta da nossa vida seja uma oferta integral, completa. Outro ponto que o Espírito de Profecia menciona é que Jesus carregava o fardo, né? Nós sabemos, ele carregou o fardo dos nossos pecados, mas que fardo especialmente era este? Ele menciona que o fardo que ele carregava é que ele sabia quão difícil seria resgatar o ser humano. Ele sabia que, a menos que houvesse, da parte da raça humana, uma decidida mudança nos princípios e desígnios, tudo estaria perdido. A gente vê no grupo dos discípulos, né? Quanta dureza, quanta relutância em permitir realmente a atuação de Deus. Mas Jesus, ele obteve êxito nesse trabalho com os seus discípulos. O poder dominador do apetite se demonstrará a ruína de milhares. Se houvessem vencido neste único ponto, teriam força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação. Interessante isso aqui, né? Quer dizer, se nós vencemos as tentações do apetite, isso vai nos dar a possibilidade de vencermos outras tentações. E aqui é um outro pensamento que diz assim: os escravos do apetite. Será que há pessoas que são escravos do apetite? Vocês já viram aquelas pessoas que, quando você vai conversar com elas, só falam em comida? E realmente é uma bênção, né, irmãos? Uma mesa maravilhosa, realmente, é uma das coisas que nós mais gostamos, né? Mas aqueles que se tornam escravos disso, do apetite, falharão em aperfeiçoar o caráter cristão. E, à medida que nos aproximamos do fim do tempo, a tentação de Satanás para condescender com o apetite será mais poderosa e mais difícil de vencer. Nós podemos dizer hoje que a humanidade está enferma, né? As doenças crônicas, né? Diabetes, pressão arterial e outras tantas doenças crônicas que são consequências do estilo de vida, né? Todos nós estamos expostos às tentações que Cristo venceu. Mas a nós, a essas pessoas, é proporcionada a força no todo-poderoso nome do grande vencedor. E todos precisam vencer por si mesmos, individualmente. Este é um outro ponto interessante. É uma batalha individual. Que a nossa decisão hoje seja de nos aproximarmos de Jesus, né? Para que Ele possa nos ajudar a vencer
a intemperança, a vencer toda esta nossa propensão para o mal, paixão, né? Toda impiedade. Que Deus possa abençoar a cada um de nós nesta manhã. Vamos agora nos dividir, então, irmãos, em grupos de 2 ou 3, para conversarmos um pouquinho, trocarmos experiências. Procure alguém diferente, de repente, tá? É sempre bom trocar o seu amigo de oração. Vamos dedicar alguns minutinhos. Orem pelo Gilberto, que fez a cirurgia ontem, ele está pedindo para sua recuperação. O Marcelo também, diretor da Escola Sabatina, é ele, né? O Marcelo está com dor, vocês sabem que ele teve um problema sério, acho que de pedras nos rins, esteve internado e tudo. E pela irmã Tânia, que está lá no Hospital São Paulo, e uma oração pelo Jadson, que é usuário de droga. Então temos aqui 4 pessoas, Gilberto, Marcelo, Tânia e Jadson.
fazer homem para viver entre nós, Cristo enfrentou as mesmas tentações que Satanás ainda hoje emprega contra cada pecador. O inimigo de Deus tem buscado desenvolver constantemente novos meios que possam arruinar a todos aqueles que carecem da salvação encontrada apenas mediante o sacrifício do próprio Jesus. Um desses métodos está relacionado à temperança. Essa palavra, que para muitos é um sinônimo de equilíbrio, na verdade precisa ser entendida como domínio próprio, cujo significado é muito mais abrangente do que você pode imaginar. E é justamente nesse campo que Lúcifer tem buscado seduzir e enganar toda criatura racional. As frentes que ele mais tem investido ao longo da história são as mesmas: comida, bebida e desejos sexuais. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que foi na comida que Satanás atacou Cristo no deserto da tentação. Seu desejo era de que Jesus, ao ordenar que pedra se transformasse em pão, não dependesse totalmente da providência divina e cedesse à voz que não era a do seu Pai. Quando não se tem domínio próprio, come-se fora de hora, não se pratica exercício físico, ingere-se bebida alcoólica, e é nesse ponto em que as pessoas já não mais se perguntam: realmente preciso disso? Isso me fará bem? Hoje, principalmente, a bebida alcoólica se tornou uma arma não apenas para tirar a lucidez do homem, mas também para levá-lo ao afastamento do Senhor. A falta desse domínio próprio afeta a compreensão daquilo que é sagrado, do que realmente faz bem e o que deveria ser praticado com muito mais frequência. Na verdade, é uma reação em cadeia. Quando não se preza pelo cuidado com o corpo, seja em qualquer situação, isso é refletido também na saúde mental e, consequentemente, no contato com o Senhor. Deixar-se dominar pelo apetite ou pelas paixões humanas é um passo para a ruína, já que isso afetará o caráter cristão e o afastará de um desenvolvimento saudável de acordo com aquilo que Deus nos orienta a fazer. Ore hoje para que o Senhor lhe dê poder, para que por meio do seu Espírito Santo possamos desenvolver a temperança e estar em condições favoráveis para se conectar totalmente a Ele. Ok, ligado o microfone, maravilha, obrigado. Esse é o momento que a gente dá as mãos, né? E nós temos feito aquela oração, né? Vamos falar juntos. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje para o teu serviço. Permanece comigo. Permite que toda a minha obra se faça em ti. Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos cantar agora o hino do Espírito Santo.
dia a todos aí. Bom dia. Muito bem, todo mundo acordado, né? Agora tá. Se não estava acordado, acordou.